Olá, querido irmão, querido irmão. É com muita alegria que recebo você neste momento tão especial, onde juntos podemos refletir na santa e poderosa palavra de Deus. Quero que você se sinta acolhido, como se estivesse em um ambiente de paz, descanso e fortalecimento para a sua fé. Muitas vezes, o nosso coração chega até aqui cansado, sobrecarregado de preocupações, cheio de incertezas e dúvidas, mas é exatamente nesses instantes que o Senhor nos chama para parar, respirar fundo e ouvir a sua voz que nos consola, nos guia e nos fortalece. Este espaço é feito com muito carinho para que a sua vida espiritual seja renovada, para que o seu coração seja aquecido e para que você se lembre de que não está sozinho, porque o nosso Deus é fiel e jamais abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Aqui nós estudamos a palavra, meditamos na verdade que liberta e encontramos no Espírito Santo a direção certa para seguir. Então, prepare o seu coração, abra sua mente para receber aquilo que o Senhor tem reservado hoje para você. Lembre-se, cada detalhe deste encontro tem um propósito especial. Deus não permite que você esteja aqui por acaso, mas sim porque há algo específico que Ele deseja falar ao seu coração. E antes de seguirmos para a mensagem, eu quero pedir a você que se inscreva neste canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas e, no final, compartilhe nos comentários aquilo que Deus falou com você através desta palavra. Assim, juntos formamos uma grande família de fé que cresce unida no amor e no poder de Cristo. Palavra do dia, mensagem e oração do meio-dia. Hoje vamos meditar em uma passagem poderosa que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículo 7, onde está escrito: Então levantará a sua voz naquele dia, dizendo: Eu não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, nem roupa alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Este versículo, à primeira vista, pode soar estranho, mas ele carrega uma profundidade espiritual que precisamos compreender. Isaías profetizava em um tempo de crise, quando o povo de Israel estava vivendo momentos de grande desordem, rebelião e afastamento dos caminhos do Senhor. O profeta descreve aqui uma cena em que até mesmo aqueles que eram considerados líderes ou pessoas de destaque já não queriam assumir responsabilidades, porque a situação era caótica, marcada pela escassez e pela falta de direção espiritual. Esta palavra nos ensina algo muito importante. Quando o homem se afasta de Deus, o vazio toma conta da vida. Veja que o versículo fala de 3 elementos fundamentais para a sobrevivência e para a dignidade humana: saúde, alimento e vestimenta. Aquele que se levantava para falar dizia: Eu não posso ser médico. Ou seja, já não havia quem pudesse cuidar das feridas físicas ou espirituais. Ele continua: Nem tampouco há em minha casa pão, revelando a falta do sustento básico, que é o alimento. E conclui: Nem roupa alguma, simbolizando a perda da dignidade, da cobertura e até mesmo da identidade. Quando o ser humano abandona o Senhor, ele perde pouco a pouco todas essas áreas, porque somente em Deus encontramos o cuidado integral que precisamos. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes nos deparamos com situações semelhantes em nossa própria vida? Talvez não no mesmo contexto histórico, mas em nossas batalhas diárias. Quantas vezes nos sentimos sem forças para cuidar da nossa saúde emocional e espiritual? Quantas vezes olhamos para dentro da nossa casa e parece que o pão falta, não apenas o pão material, mas também o pão da paz, da comunhão e da alegria? Quantas vezes sentimos que até a nossa dignidade é atacada, como se estivéssemos desprotegidos diante das lutas? É exatamente nesses momentos que esta palavra vem como um alerta e um consolo. O alerta é claro: sem Deus, ficamos vulneráveis a todo tipo de escassez, mas o consolo é ainda mais forte. Em Cristo, nós encontramos o médico que cura, o pão que sacia e a veste que cobre. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Perceba como o contraste é poderoso. Isaías apresenta a realidade de um povo sem direção, onde até os líderes se sentem incapazes de ajudar. Mas quando olhamos para Cristo, encontramos o oposto. Nele temos direção, nele temos sustento e nele temos cobertura espiritual. É como está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
quando deixamos o Senhor guiar as nossas vidas. Mesmo que venham tempos de crise, sempre haverá cuidado divino sobre nós. Esta mensagem de Isaías nos ensina a colocar a nossa confiança no Senhor. Não importa a situação de escassez que enfrentamos, não importa se aos nossos olhos parece que não há pão, nem cura, nem dignidade, porque no reino de Deus existe abundância. E é esta abundância que Ele deseja derramar sobre a sua vida hoje. Portanto, guarde esta reflexão em seu coração. Não confie apenas naquilo que os homens podem oferecer, porque até mesmo os mais fortes podem dizer: eu não posso. Mas confie plenamente em Deus, porque Ele nunca falha, nunca abandona e sempre tem o melhor para os seus filhos. Querido irmão, querida irmã, esta é a introdução da nossa mensagem de hoje. Agora que compreendemos a essência do versículo de Isaías, vamos aprofundar ainda mais no próximo ato, explicando com riqueza de detalhes o significado desta passagem e como a aplicá-la em nossa vida cotidiana. Querido irmão, querida irmã, ao meditarmos no versículo de Isaías capítulo 3, versículo 7, encontramos um retrato de um povo em crise, não apenas social ou material, mas sobretudo espiritual. O texto mostra a voz de alguém que, diante da ruína da nação, se recusa a assumir responsabilidades porque se sente incapaz. Eu não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, nem roupa alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Essa declaração é um símbolo da falência humana quando está desconectada de Deus. O homem percebe suas limitações, a escassez da sua casa e a falta de autoridade moral ou espiritual para guiar os outros. Para entendermos melhor essa passagem, precisamos olhar o contexto do livro de Isaías. Ele profetizou em um tempo em que o povo de Judá havia se afastado do Senhor, praticava a idolatria e vivia injustiças sociais profundas. Deus, através do profeta, anuncia juízo, mas também aponta para a necessidade de arrependimento e de retorno à sua presença. O capítulo 3 é um capítulo de denúncia. Ele mostra como a corrupção espiritual e moral gera consequências graves em todas as áreas da vida, desde a liderança até a vida comum do povo. Note como o texto fala de 3 elementos: saúde, pão e roupa. Esses 3 pontos aparecem repetidamente nas Escrituras como sinais da provisão e cuidado de Deus. No livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, vemos que durante 40 anos no deserto, as suas vestes não envelheceram sobre vocês, e nem os seus pés incharam. Isso mostra que a roupa e a saúde foram preservadas pela mão poderosa do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 16, o povo recebeu o maná, o pão do céu, que descia diariamente para sustentá-los. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 17, o Senhor declara: porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Assim percebemos que saúde, pão e roupa sempre foram manifestações do cuidado divino. Quando Isaías mostra alguém dizendo não tenho nada disso, na verdade o profeta está revelando o resultado de uma vida que se afastou do cuidado de Deus. Não se trata apenas de uma falta material, mas de um vazio espiritual. É como se a pessoa dissesse: não consigo curar, não consigo sustentar, não consigo cobrir, porque tudo isso vem somente de Deus. E aqui está a aplicação para os nossos dias. Quantas vezes corremos atrás de soluções humanas para os nossos problemas, esperando que pessoas, governos ou líderes nos tragam resposta? Mas como no texto, os próprios homens chegam ao ponto de dizer: eu não posso. E realmente, por mais boas intenções que alguém tenha, a capacidade humana é limitada. Apenas o Senhor pode nos dar a saúde completa, o pão que nunca falta e a cobertura que protege contra a vergonha. Jesus Cristo cumpre plenamente aquilo que faltava em Isaías capítulo 3, versículo 7. Ele é o médico dos médicos, como vemos em Mateus capítulo 9, versículo 12, quando disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele também é o pão da vida, como declarou em João capítulo 6, versículo 35. E ele é aquele que nos veste de justiça, conforme Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com um manto da justiça. Perceba, irmão e irmã, como a Bíblia é coerente do início ao fim. O que faltava ao povo no tempo de Isaías é suprido plenamente em Cristo. Isso significa que se você se sente hoje vazio, sem forças, sem sustento, desprotegido ou até sem dignidade, há uma boa notícia. Em Jesus,
tudo isso é restaurado. Ele é aquele que sara as feridas mais profundas, físicas e emocionais. Ele é aquele que supre a mesa com abundância, tanto com o pão material, quanto com a presença espiritual, que satisfaz a alma. E Ele é aquele que cobre a nossa nudez espiritual, dando-nos uma nova identidade como filhos amados de Deus. Aplicando isso à nossa vida cotidiana, podemos ver exemplos práticos. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade e já ouviu dos médicos humanos que não há mais solução. Lembre-se, o Senhor continua sendo o médico dos médicos. Talvez você esteja passando por escassez financeira e se sinta como aquele que não tem pão em casa. Lembre-se, o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus provedor, como está escrito em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Talvez você se sinta indigno, acusado ou envergonhado por erros do passado. Lembre-se, Cristo já pagou o preço por você e já te revestiu com vestes de justiça. Portanto, essa passagem nos desafia a reconhecer as nossas limitações, mas também a colocar a nossa confiança em Deus, que supre tudo o que nos falta. Isaías capítulo 3, versículo 7 é um retrato do homem sem Deus. Mas toda a Escritura nos mostra o quadro oposto, a vida plena e abundante em Cristo. Querido irmão, querida irmã, que esta explicação encha o seu coração de esperança. Se faltar em você força, sustento ou dignidade, lembre-se de que em Jesus há abundância de tudo. Ele é a fonte inesgotável que jamais seca. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos neste momento final da nossa reflexão, quero que você guarde profundamente no coração a mensagem poderosa que Deus nos entregou através do livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículo 7. Ali, o profeta nos mostrou a fragilidade humana, a incapacidade de o homem, por si mesmo, suprir aquilo que é essencial: saúde, pão e vestimenta. É como se o Senhor estivesse revelando que sem Ele, tudo nos falta. Mas em contrapartida, quando olhamos para Jesus Cristo, vemos que nele todas as nossas necessidades são supridas em abundância. Pense comigo, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes corremos de um lado para o outro, tentando encontrar soluções em nossas próprias forças? Quantas vezes depositamos nossa confiança em pessoas, instituições ou sistemas que no final acabam nos decepcionando? É exatamente isso que Isaías descreve. Um povo em colapso, onde até os que eram considerados líderes se levantam e dizem: eu não posso. Mas aqui está o grande contraste. Enquanto os homens dizem eu não posso, Deus sempre declara: eu sou. Ele é o eu sou, como revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou, ou seja, Ele é suficiente para cada situação. Quando você precisa de cura, Ele é o médico dos médicos. Quando você precisa de sustento, Ele é o pão da vida. Quando você precisa de dignidade e proteção, Ele é aquele que te reveste com vestes de salvação e te cobre com o manto da justiça. Não importa o tamanho da sua necessidade, o Senhor é capaz de suprir. E o mais maravilhoso é que Ele não supre apenas o básico, mas Ele é Deus de abundância. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, ao encerrarmos este devocional, eu quero que você olhe para a sua vida e identifique onde tem faltado saúde, PO ou vestes. Talvez falte saúde no corpo ou na mente, talvez falte paz dentro da sua casa, talvez falte força para prosseguir, talvez falte coragem para enfrentar as batalhas. Mas saiba, a promessa de Deus é que nele você terá tudo o que precisa. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas na glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, que esta palavra renove a sua fé hoje. Não importa quão grande seja a crise que você está enfrentando, o Senhor continua sendo fiel. Ainda que todos digam que não podem, Ele pode. Ainda que todos fechem as portas, Ele abre a porta que ninguém pode fechar. Ainda que todos virem o rosto, Ele permanece olhando por você com olhos de amor. Então, creia nesta promessa. Deus é suficiente. Não coloque o peso da sua vida em ombros humanos, porque até os mais fortes se cansam, até os líderes falham, mas o nosso Deus nunca falha. Ele é eterno, poderoso e presente em todos os momentos. Se hoje você está vivendo o que Isaías descreveu, sentindo a ausência do médico, do pão e da veste, receba pela fé o Cristo, que é tudo isso para você. Ele cura suas feridas, Ele sustenta a sua vida
e Ele te cobre com amor eterno. Quero que você saia deste devocional cheio de esperança, cheio de fé e convicção de que o amanhã será diferente, porque você não está sozinho. A crise não define a sua história. A ausência não será o último capítulo, porque sobre a sua vida está a mão do Deus Todo-Poderoso, que sempre provê, sempre cuida e sempre honra aqueles que nele confiam. E agora, vamos juntos elevar uma oração, colocando diante do Senhor tudo o que ouvimos e recebemos hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos reunimos diante da Tua presença neste momento de oração. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes olhamos para nós mesmos e percebemos a nossa limitação. Assim como Isaías descreveu, quantas vezes dizemos em nosso coração, eu não posso? Quantas vezes nos sentimos incapazes de curar, de prover, de sustentar, até mesmo aqueles que amamos. Mas hoje, Senhor, a Tua palavra nos lembrou que aquilo que falta em nós sobra em Ti. Tu és o Deus que sara todas as nossas feridas. Tu és o médico dos médicos que restaura a saúde do corpo, da mente e da alma. Por isso, Pai, visita agora cada irmão e irmã que ora comigo, trazendo cura onde há enfermidade, trazendo alívio onde há dor, trazendo vida onde parecia haver apenas desânimo. Tu és também o pão da vida. Jesus alimenta-nos com a Tua presença. Sustenta as nossas casas com o pão material e, acima do tudo, sacia nossa fome espiritual com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Onde houver falta, que haja provisão. Onde houver escassez, que haja abundância. E, Senhor, nós Te louvamos porque Tu também nos revestes de justiça e dignidade. Tu não nos deixas nos diante das batalhas, mas nos cobres com o manto da salvação. Por isso, renova a identidade de cada filho Teu que ora comigo. Levanta o caído, fortalece o abatido e restaura aquele que se sente indigno. Pai amado, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Declaramos que não dependemos da força humana, mas confiamos plenamente em Ti. Ajuda-nos a viver cada dia com fé e esperança, sabendo que Tu és o Deus que nunca falha. Em nome de Jesus oramos, agradecidos e confiantes. Amém. Amado irmão, amada irmã, que esta palavra tenha sido bênção para a sua vida hoje. Se tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar o que Deus falou com você através desta mensagem. Assim juntos, continuamos espalhando a palavra que transforma e edifica vidas.